Olá, amigos! Os zumbis já fazem parte da cultura pop mundial, não é mesmo? Assim como bruxas, lobisomens e vampiros, eles dominaram o imaginário popular. Consequentemente, todos os anos são lançados vários filmes e livros sobre o assunto. Mas vocês sabiam que existe um pouquinho de verdade nisso tudo? Conta pra gente, nós queremos saber! Neste vídeo irei contar a inacreditável história do haitiano Clévius Narcisse, o zumbi da vida real. Mas afinal de contas, a vida imita a arte? Ou será que é a arte que imita a vida? Então já sabe como é, né? Se inscreva no canal e deixa logo aí o seu like antes que se esqueçam. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Dito isso, bora ao vídeo. Imagina só a seguinte situação: você tá no mercadinho de boa, fazendo as suas comprinhas, mais feliz que panfleto de testemunhas de Jeová, quando de repente você se depara com um parente que você já não via há muito tempo. Até aí tudo bem, né? São as coincidências da vida. Só que tem um porém: esse parente que você já não via há tanto tempo, você não o via porque ele estava morto. O início dessa bizarrice toda foi no dia 30 de abril de 1962, quando o haitiano Clévius Narcisse ele foi levado para o hospital pelas suas irmãs, porque ele estava com muita febre, sentindo fortes dores pelo corpo, dificuldade de respirar e também a sensação de ter insetos andando pelo seu corpo. Ao chegar no hospital, a sua situação piorou muito e apenas 2 dias depois ele foi declarado morto. E morreu. O enterro foi providenciado no dia seguinte pela sua família. Quase 20 anos depois, belo dia, a irmã do Clévius estava no mercado fazendo suas compras e de repente se deparou com ele, o Clévius Narcisse, sim, o irmão que ela mesma tinha ajudado a enterrar. Mas aí vocês devem se perguntarem como ela reconheceu ele. Afinal de contas, já havia passado quase 20 anos, as pessoas mudam muito. E também, logicamente, ela estava lá no enterro dele, né? A questão é que o Clévius a chamou por um apelido de infância, apelido que só os dois sabiam. A partir daí, ela não teve nenhuma dúvida que se tratava do seu irmão. Era então a hora dos esclarecimentos. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Ele relatou que quando o médico declarou morto, na verdade ele estava ciente de tudo, olha só. Ouviu quando o médico declarou morto, ouviu o choro da família, enfim, estava ciente de tudo que estava acontecendo. Inclusive quando o colocaram no caixão e o enterraram. Imagina só o desespero do cara, hein? Relatou também que alguns dias após ter sido enterrado, uma espécie de um feiticeiro que lá chamam de Bokor, o havia desenterrado, reanimado e ainda deu uma surra nele e o levou para trabalhar como escravo em um canavial. Nesse canavial também havia várias outras pessoas exatamente na mesma situação que ele, ou seja, pessoas zumbificadas. Então isso conclui que aquilo era uma prática muito comum na época. O Clévius ficou nesse estado de zumbificação por aproximadamente 2 anos. E durante todo esse tempo que ele estava trabalhando como escravo na fazenda, ele era alimentado, não só ele, mas também os outros, eram alimentados por uma planta alucinógena chamada Datura stramonium. Essa planta causa amnésia, alucinações, sugestibilidade, psicose, entre vários outros efeitos. Mas um dia, por acaso, o supervisor do canavial esqueceu de lhe dar sua dose de veneno. Então, tudo mudou. Quando a dose foi esquecida, a névoa que envolvia sua mente começou a se dissipar. Narcisse lembrou-se de sentir uma mistura de medo e clareza recém-descoberta. Aproveitando-se do descuido de seus captores, ele conseguiu escapar. Foda-se! O problema é que a toxina dessa planta é tão forte de uma maneira que mesmo que a pessoa retome sua consciência, sempre vai ficar com algum tipo de sequela.
Por isso, quando ele fugiu da fazenda, ele não voltou diretamente para sua casa. Ficou durante anos perambulando pelas ruas. Bom, na verdade, quase 20 anos, né? Também porque achava que tudo aquilo que tinha acontecido com ele tinha, na verdade, sido arquitetado pelo seu irmão. Porque ele tinha diversas desavenças com a família, inclusive envolvendo posse de terras. Essa história incrível que aconteceu com Clevius correu o mundo todo e chegou ao conhecimento de um professor da Universidade de Harvard chamado Ware Davis. Ele era um professor de etnobotânica. Ele estudava plantas e suas toxinas. E lógico, como um professor, um cientista, ele sabia muito bem que o verdadeiro poder vem de onde? Vem do conhecimento. Portanto, não havia nada de sobrenatural nessa história. Ele então resolveu viajar lá para o Haiti para poder investigar melhor tudo isso. Chegando lá então, ele conheceu um feiticeiro chamado Max Beauvoir, que era considerado o rei dos feiticeiros lá no Haiti. O feiticeiro então explicou ao Davis que esse processo de transformar uma pessoa em um zumbi é feito através de um pó. O professor então investigou qual eram os ingredientes que continham nesse pó e fez descobertas muito interessantes. Dentre os ingredientes, 2 deles eram muito importantes para o processo de zumbificação das pessoas. Um deles é a tretodotoxina, que é encontrado no peixe baiacu, que causa uma espécie de paralisia que simula a morte. Já outra é a bufotoxina, que é encontrada em algumas espécies de sapo, que tem a propriedade anestésica. Para vocês terem uma ideia, a toxina do baiacu ela é tão forte de uma maneira que ela é 1000 vezes mais forte do que o cianeto. Lá no Japão eles têm esse hábito de comer o peixe baiacu, mas ele só pode ser preparado por pessoas extremamente preparadas para tirar essa toxina. Mesmo assim não é 100% garantido não. Não é raro acontecer mortes de pessoas por ter comido o baiacu, mesmo que o peixe já tenha passado por um tratamento. Tem coragem de arriscar? Deus me defenderá. Enfim, uma vez que o pó é preparado, ele é jogado sobre a pessoa que começa a ter uma alergia, uma coceira incontrolável. A pessoa se coça tanto de uma maneira que começa até mesmo a sangrar. É exatamente aí que a toxina entra na corrente sanguínea e começa o processo de zumbificação, perdendo totalmente a consciência, agindo só no automático, como se apenas o corpo estivesse vivo. Lógico que os bocós, que são os feiticeiros, eles sabem manipular essas toxinas na maneira exata, na quantidade exata, para que as pessoas não morram de fato, mas que deem todos os indícios de que elas estão mortas. Depois que a pessoa é enterrada, os bocós vão lá e as reanimam para levá-las para trabalharem como escravas. Bizarro, hein? E foi exatamente isso que aconteceu com o Clevius Narcisse. Mas a explicação de Davis não é aceita por unanimidade não. Alguns cientistas questionam a validade de suas conclusões. Eles sugerem que a crença psicológica e cultural no voodoo poderia explicar por que os indivíduos, sob forte sugestão, acreditam realmente que foram transformados em zumbis. Para alguns, o Clevius é a prova viva de que o sobrenatural pode se intrometer na realidade, rompendo os limites do possível. Para outros, ele é a vítima de um sistema de crenças amplificado por anos de medo e manipulação mental. Muitas pessoas falam que na verdade o Clevius Narcisse não era uma boa pessoa não, viu? Ele era muito briguento, arrumava confusão até mesmo com a família, tinha vários filhos fora do casamento e não assumia nenhum, então não era uma pessoa muito bem vista na cidade. Muitos falam que o que aconteceu com ele na verdade foi uma espécie de uma punição mesmo. E põe punição nisso, hein? Após isso, Clevius trabalhou em alguns empregos, fez parte da Igreja Batista e faleceu, dessa vez de verdade, no ano de 1994. Por incrível que pareça, essa prática de zumbificação era algo muito comum lá no Haiti. E pasmem, só no ano de 2011 é que foi criada uma lei específica para criminalizar essa prática. A Lei de Prevenção de Crimes de Voodoo, que está no artigo 246 do Código Penal haitiano. Mas será que essas práticas ainda acontecem por lá?
Eu honestamente acredito que sim. Porque quando as pessoas pegam algo ruim e transformam em uma, muito entre aspas, tradição, é muito difícil que acabe totalmente. Pelo menos agora é considerado crime, né? Já é um grande avanço. Inclusive, essa história foi contada no filme A Maldição dos Mortos-Vivos, estrelado pelo Bill Pullman, do ano de 1998. Seu título original é A Serpente e o Arco-Íris. Lógico, né? Hollywood fez as suas modificações, mas mesmo assim é um filme muito bom. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Death is not the end. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Então já deixa a inscrição de vocês e também o like. Dá trabalho para fazer essas coisas. Não se esqueça também de ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisá-los, tá ok? Se torna também aí um membro por apenas R$ 4,99 para ajudar o canal a se manter. Ou então deixa um valeu demais, que ajuda bastante. Deixa também seu comentário para ajudar no engajamento, tá bom? Depois eu voltarei com mais vídeos. Até mais! Sim.